Oi pessoal, sou o João do Confins, o menor canal da Gibisfera. Hoje vai ser um videozinho de review dessa edição do Pipoca Nankin, do City Hunter, do Tsukasa Pojo. E eu vou comentar rapidinho do que eu achei da história, também falar um pouco sobre a edição. Bom, a edição vem com esse marcador, formato itálico, né? Ele tá um pouquinho pontiagudo aqui assim, bonito e tal. Aí nós temos aqui a sobrecapa. A sobrecapa também tá bem bonita. Vou mostrar aqui detalhes. Ela tem uma mini sinopse aqui. Aqui também. Um design bem legal. Aqui o próprio autor, como uma caricatura que aparece também no final de alguns capítulos, com alguns comentários dele, que eu achei interessante. A edição tem uma textura na capa, eu não sei descrever, mas só passando a mão assim para vocês perceberem mesmo. Uma textura bem legal. A lateral aqui, a lombada e a capa. Bom pessoal, sobre o valor, foi muito comentado na época. Eu acho que é um valor ok, porque são 600 páginas. São quase 600 páginas. É isso mesmo, quase 600 páginas. Então, valeu a pena. E eu acho que não tem outro formato para sair no Brasil além desse. Realmente era impossível fazer uma ediçãozinha ali de um tankō básico da Wall Panini Fácil, por exemplo. Então, sobre o preço, ok, esse é o meu comentário. Claro que vocês podem deixar a observação de vocês aí, a opinião de vocês. Agora, sobre a praticidade de ler, né? O Zago comentou em alguns vídeos que era bem leve, que era fácil de ler, mas não é tão fácil, viu, pessoal? Porque eu costumo ler deitado, então vamos supor, principalmente aqui nas primeiras páginas, você ficar segurando assim a edição, com a mão nessa abertura assim, é um tanto cansativo. Então não é tão prático para ler assim, por mais que seja mais prático que um ônibus em papel couché por conta do peso. Mas também não é tão fácil assim, igual o pessoal comentou. Bom, sobre a história, agora vem a polêmica. Eu achei esse mangá, pra quem gostava, né, do Zorra Total, gostava dos Trapalhões no pior momento deles, não é nem na parte engraçada, eu acho que vai gostar desse mangá. Porque, puxa vida, tem piada de ereção, sabe? Tipo, vários momentos. É bem tiozão mesmo, sabe? Tem algumas assim que até pra época, porque é lógico, a gente tem que contextualizar pra época, né? Aqui tem algumas páginas coloridas. Até pra época pega mal, sabe? Tem alguns momentos ali que algumas piadas assim são, nossa, são num time assim horrível. Por exemplo, essa primeira história, aqui são várias histórias, algumas compilam um arco, mas a primeira história, por exemplo, é um arco único, né? Uma história bem curtinha, que é aqui sobre um lutador, ali tá ali passeando com a namorada, ele recuperou de uma lesão e tal, aí ele é morto, ele mesmo vê que quem atirou nele foi como se fosse o terceiro ali do ranking, né? Que entraria no lugar dele para desafiar o campeão. Então aqui já não tem mistério nenhum, né? Você já sabe quem que matou ele, né? Aí o Ryo, que é o personagem principal, contratado pela viúva, porque ela quer dar um fim nessa história, e ela fala que foi o fulano que matou, né? Porque o cara que morreu contou pra ela, nas últimas palavras ali, foi o fulano que me matou, eu vi ele e tal. E continua avançando a história. Ele de cara, o Ryo, que é o personagem principal, ele já dá em cima da viúva, assim, de uma maneira bem grosseira. A mulher acabou de perder o marido dela, ele dá em cima dela, assim, muito sem tom, sabe? Deixa eu até olhar aqui, ó. Já pega no peito dela, sabe? É muito forçado. Então, realmente é um personagem bem chato mesmo. Aí, beleza, aí a história vai desenvolvendo, ele tenta matar o campeão também, esse cara que matou o desafiante do campeão, o cara que matou ele tava no terceiro no ranking, né? Então ele matou o desafiante, que seria o segundo no ranking, e agora ele tava atrás do campeão porque ele queria
de fato, ser o campeão ali de boxe. Então ele vai lá atrás do campeão, intima o cara, fala que vai matar a filha dele se ele não perder a luta no terceiro round e tal. Beleza. Como se não existisse polícia, né? O cara não pode ir lá e falar, ó, o cara me ameaçou minha família. Beleza. Aí segue a história. Aí na hora que tá tendo a luta, o cara lá vai deixando o cara bater nele, né, tal, porque ele vai perder a luta de propósito. Aí o Ryu vai lá e dá um tiro na cabeça do cara que tava cometendo os assassinatos, a ameaça. O cara cai morto. E outra coisa também, a viúva contrata o Ryu falando que o pagamento vai ser a apólice de seguro de vida dela. Porque ela tá com câncer e ela fez um seguro com valor muito alto, então ela vai pagar como se fosse com a própria vida, né? Porque quando ela morrer de câncer, o dinheiro vai pro Ryu. E ela conseguiu fazer essa apólice porque ela é médica, ela falsificou uns documentos, beleza. Aí no final da história, o Ryu fala, como você vai pagar com a sua vida, não precisa do contrato, eu vou ficar com você, que eu vou me considerar seu namorado. Tipo, porra, a mulher tá em luto, contratou ele pra vingar o marido, sabe, é muito desconexo. Aí beleza, essa é a primeira historinha, um arco fechadinho aqui. Eu falei, aí o mangá chegou na sexta. Eu tô gravando esse vídeo no domingo, né, o mesmo dia que eu tô soltando o vídeo. Então eu li tudo isso no sábado, li numa tacada só ali, né, li um pouquinho, parava, voltava, mas foi tudo num dia. E mesmo assim não funcionou, porque geralmente quando a gente lê uma obra ali em um dia, funciona até melhor do que você ficar pausando. E mesmo assim pra mim não funcionou. Aí o segundo é o Demônio da BMW, que é um cara que tá pegando moças e ele abusa, depois ele mata as moças. Aí beleza, aí mostra o cara pegando aqui a moça. Aí essa moça tinha uma irmã. A irmã vai contratar o Ryu, por exemplo. E o Ryu fala com ela assim, tipo, numa grosseria do cacete, assim, tipo, insinuando que a irmã dela era meio que uma vagabunda, né, tipo, e ele dando em cima da mulher também, ele tava até esperando embaixo da mesa lá, pra poder ver ela, então ele é um tarado, tipo, é como se fosse o Mr. Kami lá, com menos escrúpulos ainda, sabe, um cara mais indecente ainda, aqui, ó. Ele tentando ver o peito da moça que acabou de perder a irmã abusada, sabe? Tipo, porra, é muito Senex aqui, ó, mão boba. Então é um humor muito Zorro Total. Aí você vai lendo, você fala, não, uma hora vai melhorar, né? É o começo, uma hora vai melhorar. Aí você vai lendo. Aqui, ó. Aí, beleza. Aí é uma outra história aqui que é um arco que começa a desenvolver mais, que acaba ficando um arco maior. O Ryu, ele tem um amigo ali, né? Esse amigo tem um momento ali que ele acaba perdendo o amigo, que o amigo é morto, e o amigo tem uma irmã, que o Ryu já até acabou conhecendo tudo aqui. E aí, quando esse amigo do Ryu morre, você fala, não, agora vai ser a virada de chave. Agora ele vai mudar, ele vai ser um cara decente, e não muda nada. Por exemplo, a irmã do amigo dele tá em luto, e ele continua dando em cima dela, tipo, o cara não morreu nem um dia, o irmão praticamente, né, o irmão da moça, e ele dá em cima dela, assim, de forma descarada, sabe, tipo, umas coisas horríveis mesmo. Aqui, por exemplo, ó, ele leva ela pra dormir no apartamento dele, pra ele ficar como se fosse um vigilante dela. Aí ele tá aqui e tal, vendo pela cortina aqui, né, que separou o apartamento. Aqui, ó. Pela cortina que separa o apartamento. Aí tá lá mais uma piada de ereção. E, tipo assim, daqui até o final deve ter mais umas 4, 5 piadas de ereção. E, nossa, realmente foi sofrido, viu, pra terminar a leitura. Achei muito chato, muito bobo. E a história não evolui. Mas, assim, vocês estão vendo os traços? É o mangá, assim, um dos mangás mais bem desenhados que a gente tem no Brasil atualmente. O desenho realmente é excelente. Mas a história, puxa vida, que sofrimento. Aí são mais arcos, né? São várias historinhas assim que vão compilando um arco. Só que tem uma trama maior também atrás desses mini arcos, né? Que vai correndo. Aí chega o pior momento de todos,
que é quando o Ryu, ele meio que vai virar o guarda-costas ali da filha de um mafioso, e ele começa a insinuar, a se envolver com essa moça, e a moça do ensino médio, sabe? Porra, é muito, muito datado mesmo. É umas coisas assim, tipo, a moça no ensino médio, o cara é um marmanjão do cacete, tipo, sabe, é muito fora de base. Não, pra mim não desceu e começa a te irritar. Você vai lendo, vai te irritando cada vez mais. Sabe, aqui outra piada de ereção. Não, realmente é bem sofrido. A arte linda, né? A arte perfeita mesmo. Muito detalhada. E também tem alguns personagens que é meio... são vilões, assim, do James Bond, sabe? Tipo esse aqui que tem uma arma na mão, tipo um braço que é uma arma. Aí tinha um outro lá numa das primeiras histórias que tinha um olho meio que biônico também, sabe? Umas bobeiras desse jeito. Nossa, tá até difícil fazer esse review aqui. Mas eu tô fazendo mais pra ajudar vocês, porque é um material caro. É claro que eu não quero que vocês usem somente a minha opinião, né, como base. Eu acho que vocês têm que verem mais vídeos e tirar a conclusão de vocês, porque pode ser que para vocês funcione. Então pode ser que vocês gostem desse material e então aí cabe a vocês verificar se vale a pena ou não dar uma chance para esse material com base no que eu tô falando, com base nos outros vídeos, com base no que o próprio Pipoca Nanquim tá falando. E aqui, por exemplo, tem alguns finais de capítulos que apresenta como se fosse a coleção de beldades. Aí essa é a moça do ensino médio, ó, uma garota de gênio forte, metida a chefe de gangue, filha única do chefe do clã tal. E essa que é a estudante do ensino médio que eu comentei, que é uma das beldades aí do Ryu. Então realmente, ó, até o final vai nesse sofrimento, aí a última história envolve uma gravação de um filme também. Sabe, é uma história assim que, até pro período, se você analisar, muitas piadas aqui já não serviam tão bem. Então pra hoje, quase 40 anos depois, que eu acho que esse mangá é de 86, se eu não me engano, né? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui não tem a data. Em dezembro... Aqui, ó, de 85. Então, realmente, ele 40 anos depois, fica ainda pior. Então, assim, esse é o review, bem sincero. O preço tá ok, o acabamento tá ok, a arte é maravilhosa, mas a história não conversou comigo. Vou parar nessa edição. Não sei se eu vou me desfazer dessa edição, se eu vou vender ela ou se eu vou manter na coleção devido ao próprio fato histórico do mangá e também a arte que eu considerei que é uma arte muito bonita mesmo. É um dos mangás mais bem desenhados aí, realmente, que a gente tem no Brasil. Só que pra mim não dá, não vou continuar essa coleção. Mas eu espero que venda bem, para que tenha esse material inteiro aí no Brasil. E que pessoas aí acabem gostando também, porque é claro que esse é um vídeo de opinião. Não quer dizer que eu tô certo, que eu tô errado, é só a minha opinião. Quem leu pode deixar o comentário aí pra falar, olha, eu gostei, eu achei que é engraçado, ou eu não gostei, realmente não conversou comigo, a arte é bonita, podem ficar à vontade para deixar a opinião. A minha é essa, e eu espero também que, como eu disse, comparem aí com outros vídeos e tirem a própria conclusão de vocês, né, se vale a pena ou não. Beleza? Um videozinho rápido. O review eu acredito que não ficou tão bom, porque eu fiquei bem desanimado com essa obra. Desde o comecinho ali eu tava com uma boa vontade, mas a primeira história já me cortou ali pela metade, depois eu fiquei esperando essa melhora, e não foi acontecendo. Não sei se vai acontecer nos outros volumes, só que é um material caro para eu ficar comprando e esperar acontecer essa virada de chave. Então, comigo não vai rolar. Se, por exemplo, lá no quarto volume, o pessoal comentar, olha, dá pra começar por aqui, realmente tá muito bom,
aí pode ser que eu volte a dar uma chance, mas essas primeiras histórias aqui eu realmente não gostei. Eu esperava algo diferente. Eu esperava que era um pouco datado essa questão das piadas, porque o próprio Pipoca e Nanquim comentou, mas eu não esperava que seria esse tanto. E o próprio enredo eu esperava um pouquinho diferente ali. Eu achei que seria mais desenvolvidas as histórias. Beleza, pessoal? Então deixa uma curtida no vídeo. Eu costumo fazer vídeos todo domingo de aquisições. Vou tentar encaixar alguns reviews também. Valeu, boa semana. Tchau, tchau.